senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu não poderia deixar de vir aqui no expediente final dessa casa para trazer um debate que já iniciamos em outras sessões, mas que tem a ver diretamente com a vida das nossas mulheres. A economia do cuidado, que é lavar, passar, fazer faxina, lavar louça, lavar roupa, passar roupa, é um trabalho que não é remunerado na nossa sociedade. E a gente chama essas mulheres de mulheres guerreiras, porque se desdobram em múltiplas mulheres para darem conta das tarefas domésticas que muitas vezes na nossa sociedade historicamente patriarcal e machista relegou a essa mulher os cuidados da casa, os cuidados daqueles e daquelas que muitas vezes dependem de outra pessoa para cuidar. Então, são trabalhos que não são remunerados e essas mulheres se veem, muitas vezes, em situações precaríssimas, já que não podem estudar, já que não podem trabalhar, já que não podem viver e usufruir da sua vida, concretamente, porque está imbuída ali das tarefas ordinárias que se tem em uma casa. Esse foi um debate que foi colocado como tema do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nesse último fim de semana, para a redação. Ora, esse é um debate que trouxemos há algumas semanas aqui nessa casa e que eu vi que teve muitos deputados e deputadas que não conseguiram compreender a completude, a complexidade de um tema tão caro para as nossas mulheres. É claro que temos aí cerca de 52% de mulheres na nossa população e que o impacto da lógica do cuidado sobre a vida dessas mulheres impedem que essas mulheres vivam as suas vidas plenamente. E aí tem alguns dados que eu trouxe hoje, senhor presidente, exatamente para falar, para perguntar e para questionar quem cuida de quem cuida. Esses dados foram organizados pelo laboratório Tink Olga de Exercício do Futuro, que apresenta aqui uma pesquisa relacionada aos trabalhos e à economia do cuidado que essas mulheres muitas vezes têm. E aí, senhor presidente, a gente pode notar que mais de 75% das mulheres entrevistadas falaram que auxiliam nos cuidados de outras pessoas. Auxiliam também no cuidado a atividades educacionais dos seus filhos, cerca de 75% das mulheres que responderam ao questionário. Aí ter que jogar, brincar também com as crianças, foram mais de 75% das mulheres entrevistadas. Então, monitorar ou fazer companhia dentro dos domicílios foram as respostas dadas por cerca de 80% das mulheres entrevistadas. Então, transportar ou acompanhar para a escola, médico, exames e atividades sociais foram o que 75% das mulheres responderam diante dessa situação cotidiana exaustiva para essas mulheres. E, deputado Carlos Mink, são os afazeres domésticos, fazer comida, lavar roupa, lavar louça, fazer faxina, cuidar daquela pessoa que está adoentada, levar para a escola, ir para a reunião da escola, voltar para casa, limpar a casa, fazer almoço, fazer jantar, fazer lanche, de noite, ler o livro para a criança. Ou seja, são tarefas em que a gente considera essas mulheres guerreiras, mas não há políticas públicas. E aí, deputado Carlos Mink, tem um dado que para nós é fundamental, porque a gente está falando de dinheiro. Então, enquanto essa guerreira que está dentro de casa faz com que uma economia gire, porque, afinal de contas, pessoas poderiam ser pagas para fazer os trabalhos que elas desenvolvem. Então, para o PIB, ou seja, o Produto Interno Bruto brasileiro, a gente tem, com o trabalho do cuidado, cerca de 10%. Vossa Excelência me concede um breve à parte? Com certeza, senhor. Isso é mais, deputado Carlos Mink,
que a indústria de transformação, isso é mais do que a agropecuária, isso é mais do que a construção, isso é mais do que os serviços de eletricidade, gás, água, esgoto e atividades de gestão de resíduos. Isso é mais do que a indústria extrativista. Ou seja, nossas mulheres são praticamente colocadas a situações análogas à escravidão. E nesta casa, deputado Carlos Mink, tenho certeza que fará coro a importante aprovação do nosso projeto, que já tramita nessa casa, de número 4.523, de 2021, ou seja, há 2 anos atrás, eu já estava querendo colocar esse debate de maneira concreta dentro da Assembleia Legislativa, e que diz sobre a criação de diretrizes e princípios para a implementação de políticas públicas sobre a economia do cuidado. E traz também a responsabilidade do governo do Estado, que atue de maneira a equalizar e a reconhecer o trabalho reprodutivo, fornecendo infraestrutura e auxílio às cuidadoras e coletivizando as tarefas do rol do campo do cuidado. Então, esse é um debate central para as mulheres hoje. Esse é um debate central para que essas mulheres tenham suas vidas plenamente, que ela possa escolher trabalho, que ela possa escolher ter a oportunidade de estudar, de se qualificar, que ela possa escolher. Essa é uma decisão importante. Nossas mulheres precisam ter o direito da escolha e não ser tratadas como guerreiras que se viram em 1 milhão para a economia do cuidado, quando elas não têm a valorização necessária e tão fundamental. Então, provocamos essa casa para debate sobre políticas públicas. É claro que é um debate novo na nossa sociedade, novo para as casas legislativas, porque para nós, mulheres, fazemos esse debate desde sempre, senhor presidente, desde sempre. Essas são as mulheres hoje que não têm os seus direitos reconhecidos. E aí, senhor presidente, para concluir, falar aqui de um outro tema que, para mim, é central hoje na referência do Estado do Rio de Janeiro, em especial a cidade do Rio de Janeiro. A gente teve acesso a um dossiê feito, Mapa da Mulher Carioca, que diz que na cidade do Rio de Janeiro, a cada 1 hora, em 2022, uma mulher foi vítima de violência. O relatório também traz outros dados que são alarmantes sobre a violência contra as mulheres idosas. Das quase 20.000 notificações de violências, 6% aconteceram contra pessoas ou mulheres com 60 anos ou mais. E os filhos são os principais autores das violências. Pasme você, de novo, falando de violência doméstica, falando o quanto que as mulheres sofrem um processo extremamente aviltante à sua dignidade humana, mas que essa violência é praticada dentro da própria casa. E aí, se não é pelo companheiro, ex-companheiros, é também pelos seus filhos. Então, esse é um dado muito alarmante diante de um debate que a gente precisa fazer também, que é sobre o etarismo. E como as mulheres mais velhas sofrem um processo de violência de gênero dentro das suas casas de maneira diferenciada também. Ou seja, temos aí o lançamento do dossiê Mulher pelo ISP, Instituto de Segurança Pública, que também apontou dados alarmantes sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então, senhor presidente, se pareço aqui repetitiva com relação à vida das mulheres, eu estou dizendo da necessidade de colocarmos as mulheres no orçamento público do Estado. Senão, não adianta criar uma Secretaria de Mulheres e dizer que tem política para as mulheres quando não há orçamento que garanta a realização e execução de políticas públicas que assegurem os direitos das mulheres. Então, eu pareço repetitiva, mas o clamor aqui, senhor presidente, é da maioria da população, inclusive do Estado do Rio de Janeiro, de mulheres. Somos cerca de 52% de mulheres no Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, eu estou falando da realidade
da maioria das pessoas que vivem no estado do Rio de Janeiro. Então, ser repetitivo aqui não vai me cansar, enquanto não tivermos políticas públicas que assegurem a dignidade das nossas mulheres. Muito obrigada, senhor presidente.